Bom, e nós sempre destacamos aqui no programa algumas iniciativas parlamentares que surgem e vamos tratar agora de mais uma delas. É um projeto que foi apresentado pelo deputado Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, e que prevê a redução de despesas com servidores que acompanham ex-presidentes da República. Para a gente entender melhor esse projeto, o deputado está conosco aqui no programa, nos concede uma entrevista a partir de agora. Deputado Cabo Júnior Amaral. Tudo bem, deputado? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Brau. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Obrigado por mais uma vez esse espaço aí, por participar com vocês. Explicar também um pouco desse projeto nosso aí. Exatamente, isso que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como funciona, o que muda nas regras em relação a servidores que acompanham, então, os ex-presidentes. Deputado. Bom, Brau, a gente constatou nos últimos anos sempre uma evolução, um agigantamento do tamanho do Estado. E em relação aos privilégios, isso não foi diferente. Tanto que a lei 7474, né, que trata dessa questão de assessoramento e segurança, né, de ex-presidentes, ela foi alterada, salvo engano, 2 ou 3 vezes, e sempre ampliando o rol de assessores, de seguranças e de gastos com ex-presidentes. A gente vê a própria presidente Dilma Rousseff fazendo viagens internacionais com uma certa frequência e nós, contribuintes, é que custeamos isso. E para quem não sabe, a previsão é de que cada ex-presidente tenha consigo até 8 assessores. E isso envolve motoristas, como eu disse, segurança, assessoramento especial, enfim. Salários que variam aí de R$10 mil, R$13 mil. É um gasto muito grande. E ainda 2 carros oficiais por conta de ex-presidentes. Essa ideia, ela não é minha. Isso, na verdade, é um clamor do povo brasileiro que vê esses gastos e que, na verdade, no impacto total, né, do orçamento da União, é até muito pouco. Mas, quando você observa, no caso específico, né, desses gastos, é, de certa forma, de se indignar. E a gente precisa, nesse momento, principalmente, né, em meio à pandemia, caminhar para a redução do tamanho do Estado e para a redução de privilégios e mordomias. Então, vislumbrei a necessidade de apresentar esse projeto, já tem algumas semanas, né, que a gente o apresentou. Eu tenho dificuldade para conversar com alguns líderes em relação ao projeto, mas alguns, sim, foram receptivos, porque você sabe, né, sempre que é para poder tirar privilégios, diminuir o tamanho do Estado, reduzir gastos que interfiram nas mordomias de políticos ou ex-políticos, a gente encontra uma dificuldade, sim. Deputado, quem lhe faz a próxima pergunta agora é José Maria Trindade. Por favor, Zé. Salve, deputado. É um prazer falar de novo aqui com o senhor. Existem razões lógicas na sua proposta de lei. A primeira é que se trata mesmo de uma reivindicação nacional. A gente não pode permitir que ex-presidentes dos naipes que estão aí usufruam do dinheiro público desta maneira. O ex-presidente Lula, preso, gastava verba de representação com esse estilo. Devo dizer ao senhor que eu acompanhei a Constituinte. Na época, o debate era sobre um ex-presidente da República, conselheiro, que seria consultado e que não seria mais candidato a nada. A Constituição não colocou essa proibição. Eu acho que deveria. O ex-presidente da República chega a um ponto e ele detém ali conhecimentos, segredos e relações que ele não tinha mais que se candidatar a nada, como é nos Estados Unidos. E outro erro de avaliação dos constituintes foi de que naquela época tínhamos poucos ex-presidentes. E agora temos muitos ex-presidentes da República e a qualidade dos ex-presidentes da República não é boa. Então, esta minha avaliação sobre o projeto de lei. Agora, realmente, com relação aos 3 trilhões aí do orçamento da União, isso não significa nada. Mas é dos detalhes que o senhor está falando aí, do agigantamento da máquina. Esses detalhes incomodam, porque dão privilégios a alguns, porque não para todos, né? Então, é esta concepção. Politicamente, o senhor acha que é possível agilizar ali e aprovar esta medida de seriedade na política brasileira? Pois então, Zé, partindo de um deputado do baixo clero, né, como eu sei que não é fácil, mas serve para a gente levantar o debate e, quem sabe, algum líder, né, iluminado, que não pertence ao baixo clero,
possa abraçar a ideia, eu até abriria mão da autoria, se fosse o caso, é evidente, para que ele fosse apresentado e pudesse ser tramitado, né, e pudesse tramitar com sucesso de aprovação. Um detalhe que o senhor bem disse em relação aos ex-presidentes que continuam exercendo o cargo público, mas ainda fazem uso dessa estrutura, né, prevista em lei. O ex-presidente Fernando Collor, por exemplo, gastou em 2019 mais de R$28 mil de combustível dessa lei que prevê o assessoramento de ex-presidentes. E é ainda no exercício do mandato, né? Em anos anteriores, a mesma coisa. Ou seja, tem uma estrutura de gabinete no Senado Federal, que também proporciona essa possibilidade de ser custeado seu deslocamento de assessores, para fazer sua representação no seu estado. E ainda tem essa outra prerrogativa nessa lei 7474 de gastos com ex-presidentes. Então, como que faz, né, para poder gastar isso tudo? Além, outro detalhe interessante que eu encontrei, a possibilidade é de até 8 assessores. Só o Temer que não usa os 8 assessores, mas mesmo assim usa 7 assessores. Pelo menos foi quando eu fiz a pesquisa. Então, será que é necessário 8 pessoas em torno de ex-presidentes? A gente tem que levantar essa discussão para poder reduzir, porque eles são pessoas que deveriam dar exemplos. Mais uma pergunta, deputado, agora de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, deputado, isso realmente é uma matéria que é objeto de indignação da opinião pública, né? Assim, especialmente esses ex-presidentes Lula e Dilma, né, que fizeram o que fizeram e a gente vê para cima e para baixo aí, com o staff, etc. O senhor podia dar, assim, o senhor já trouxe alguns detalhes, podia dar, assim, uma descrição o mais completa possível de quais são esses benefícios? Da Dilma Rousseff, por exemplo, assim, não sei se podemos ter todos os itens aí, mas o máximo que a gente pudesse ter de valores, estrutura e staff à disposição de um ex-presidente como a Dilma, por exemplo? Fiuza, prazer falar contigo. Só dizer aqui que já estou bem avançado aí na leitura do Manual do Covarde, brilhante obra. E em relação à sua pergunta, eu estou aguardando um relatório da Secretaria de Governo para ter acesso a mais detalhes desses gastos, né? Mas já é possível saber, e aí informo a vocês, que são, inclusive, ex-presidentes têm cartão corporativo. Eu até achei curioso quando eu estava pesquisando. O Lula, durante um período grande, não gastou nada do cartão corporativo. Aí eu lembrei que era o período que ele estava preso. Ele gastou, sim, os assessores, etc., mas eu acho que lá na carceragem da PF não deixaram ele usar o cartão corporativo, não. Ficou um tempo razoável aqui sem usar. Mas a Dilma Rousseff, por exemplo, só no ano passado gastou mais de R$1 milhão. E aí, claro, incluindo gasolina, incluindo manutenção do veículo, incluindo o salário dos assessores, mas mesmo assim, para uma ex-presidente que nada produz, que nada faz, e quando era presidente ainda queria estocar vento e coisas do tipo, hoje ainda nos causa todo esse prejuízo, né? Hoje ainda faz com que paguemos por esses privilégios. Como eu disse já no início aqui da minha exposição, viagens internacionais, viagens por todo o Brasil, diárias desses assessores, hospedagens, alimentação. Então, no nosso projeto, a gente também não vem querer deixar jogado a toda sorte os ex-presidentes, porque a gente sabe também que há uma questão de segurança. Então, eu previ no texto do meu projeto, ao invés de 8, um assessor. Claro que há uma margem aí para discussão, quem sabe ampliar para 2 ou 3, pela questão de segurança, né? Porque a gente sabe também que tem essa questão. E aí eu coloco no lugar, inclusive, do próprio presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente do meu lado, né? Como candidato ele já era tão atacado, né? Quase perdeu a sua vida por conta disso. É natural que, após o mandato, ainda hajam pessoas que possam querer o derrubar, o atacar, causar mal físico ou mesmo atentado contra a sua vida. Então, acredito ser coerente manter uma estrutura mínima de segurança, mas não com todo esse suporte, né, de gastos alimentares, de viagens,
de hospedagem de assessor, de 8 assessores, como eu disse, salários de 10 mil, 13 mil reais. Então, isso é isso que é o assustador. E para completar a informação, só no ano de 2019, 4 milhões de reais nós gastamos com esses 6 ex-presidentes. Ô, deputado, o senhor é bastante próximo ao atual presidente, Jair Bolsonaro. Queria saber do senhor se o senhor chegou a falar desse projeto seu para o presidente e, se sim, se ele apoia essa medida de se reduzir, então, o efetivo de servidores à disposição do ex-presidente. Afinal de contas, quando ele deixar a presidência, ele seria afetado também por essa mudança, né? Não, Brau, eu não cheguei a falar com o presidente sobre isso, né? O tempo que a gente tem próximo para conversar não é tão longo assim, a gente acaba selecionando bastante o que vai tratar. Desse projeto específico eu não cheguei a mencionar com ele, mas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não carece de toda essa estrutura, porque no seu mandato ele já dá exemplo, né, de zelo com a coisa pública e com gastos. Ele próprio já explicou em relação ao gasto do cartão corporativo, o quão reduzido é em comparação a outros presidentes. Só foi elevado aí pela questão daquela expedição que foi à China, salvo engano, resgatar alguns brasileiros que estavam lá no início, né, da pandemia, e ali ele usou o seu cartão corporativo para isso. Então, por isso que houve ali um nivelamento, né, de gasto, mas com as despesas próprias, ele praticamente não tem. Então, em correspondência, após o seu mandato também de presidente, espero que seja depois de 2026, ele também não vai utilizar como esses presidentes têm utilizado. O presidente Bolsonaro tem uma postura muito mais retida, né, nesses termos aí. Agora são 6h56. Estamos ouvindo aqui em Os Pingos nos Is o deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Eu queria trazer aqui para conversa um outro tema, deputado, que é o projeto de lei das fake news, como ficou batizado no Senado. Esse projeto passou pelo Senado, agora aguarda a votação na Câmara. É a última instância ali para que seja impedida a aprovação. Sei que o senhor é contrário a essa medida. Queria saber como está o clima aí na Câmara dos Deputados. Ainda não há previsão da votação desse projeto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não deu indícios de quando vai colocar isso em votação, mas, de maneira geral, como está o ambiente na Câmara em relação a esse projeto, deputado? Brau, esse projeto é evidente que ele foi levantado, ele surgiu na tentativa de calar a voz da população que se levantou em 2018, principalmente. Eles estão percebendo, e aí uma parte, né, da classe política, que se não for cerceando, limitando, regulando as redes sociais, o fim da carreira política de muitos desses agentes, né, que estão nesse grupo está muito próximo. Assim como vários outros já foram obrigados a, eu creio que se aposentar, né, na eleição passada, muitos outros estão desesperados, porque a liberdade que nos dá as redes sociais fez com que a população tivesse acesso à informação real, tivesse também maneiras de se interagir para escolher também os seus representantes, e mais do que isso, levou a informação do ambiente político como um todo, não apenas eleitoral, em relação ao que acontece no STF, informações de todo esse contexto, né? Então, já respondendo a sua pergunta, o clima na Câmara é de apreensão. Até aqueles que querem nos calar, eles estão receosos de levantar voz favorável a esse projeto, porque sabe que a resposta da população também virá na mesma medida. Eu prefiro acreditar que não terá avanço esse projeto por conta dessa compreensão também prefiro acreditar de maior parte da Câmara, de que a população vai dar reação proporcional ao que for feito em relação a cercear a liberdade de expressão da população brasileira. E sem prazo de votação mesmo, né, deputado? Ou o senhor já chegou a falar com o Rodrigo Maia? Ele deu algum indício de quando isso vai à votação ou ainda não? Não. Ainda que eu falasse com ele, ele jamais me adiantaria algo nesse sentido, né? A gente realmente não tem ouvido falar sobre alguma perspectiva de que esse projeto vá para votação na Câmara, até porque a maioria dos deputados agora estão bem concentrados, né, nas eleições municipais. Então, eu acredito, pela avaliação de cenário, que esse projeto virá depois das eleições.
E deixa eu aproveitar você que está aqui nos assistindo também, participe do nosso programa, hein? Grave vídeos, mande para cá, você que está aí com o celular perto, aproveite, grave vídeos, mande para cá, vá comentando com a gente as notícias que estamos trazendo. Nosso número é o 11 931 17 0620, participe. Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui o deputado federal Cabo Júnior Amaral, deputado pelo PSL de Minas Gerais. Quem faz a próxima pergunta é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, deputado, esse projeto é um projeto importante porque tenta aí regulamentar um mundo novo da comunicação, né? Com o aparecimento das mídias sociais, os tradicionais veículos perderam ali o monopólio da informação. Você acha que é preciso regulamentar esse setor ou deixar como está? Zé, isso é pretexto, né? Querer regulamentar esse setor é pretexto para poder nos calar, para nos cercear, como eu já disse. E as tipificações para as pessoas que cometem crime nas redes sociais, isso existe sim, a pessoa tem que ser muito louca para recusar, para não admitir que isso acontece sim muitos crimes nas redes sociais, mas as tipificações já existem, né? Até a lei Carolina Dickmann, que foi também, que surgiu por conta do advento das redes sociais, da internet, enfim, mas os principais, né? Calúnia, difamação, injúria, ameaça, já existem essas previsões, são crimes também cometidos fora do ambiente das redes sociais, então querem criar uma nova tipificação, na verdade, o intuito, a população brasileira já percebeu, é para calar a população, para diminuir a comunicação entre as pessoas e impedir, né, dificultar que as pessoas tomem conhecimento da verdade, como era em outros tempos aí a gente não tinha todo esse acesso às redes sociais. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Deputado Júnior Amaral, esse funcionamento das votações, esse funcionamento, enfim, do Poder Legislativo remoto, atrapalha muito a fluência dos projetos, o entendimento e até, eventualmente, as pressões legítimas que se queira colocar para avaliação de determinadas matérias. Como é que estão os entendimentos para a retomada das sessões, não sei se normais, mas pelo menos presenciais, em parte na Câmara dos Deputados? Fiuza, cada um fala uma coisa. Já vi gente falando que voltaria dia 1º de setembro, e até agora nada. Já vi gente falando que volta só no ano que vem. Do próprio Rodrigo Maia, eu não ouvi nada assim, em concreto, apenas especulações também. Então, não dá para poder prever. E é o que você disse mesmo, atrapalha muito as discussões, fica até mais tirando alguns avanços de projeto. Eu mesmo, às vezes, vou me inscrever para falar numa sessão remota, parece uma mágica. Com 30 segundos que abriu a inscrição, tem lá 10 inscritos para falar contrário, 10 inscritos para falar a favor. Você olha, tem deputado do PT e do PCdoB dos dois lados, com 30 segundos, 40 segundos de inscrição. Então acontece uma mágica aí que a gente realmente não entende. E já na sessão presencial, né, a convencional, não é mais difícil, né, eles acabarem dominando ou terem alguns macetes, né, para ocupar esses espaços, de repente até com alguma ajuda da mesa diretora, eu não sei, não estou afirmando, mas nos leva a crer alguma coisa desse sentido. Na presencial não tem como, você se inscreve lá de momento e você fica na cola e você usa o microfone, você usa a palavra, você impede que algumas narrativas mentirosas avancem, o que infelizmente não tem acontecido no meio virtual, né, nessas votações remotas. E outra coisa é até o próprio processo de obstrução, né? Muitas vezes vem aí vem do presidente uma proposição em que a gente discorda, de repente já é pego de surpresa com a votação em andamento, né? Não dá nem para fazer obstrução direito, é um processo muito mais difícil. Muito bem, agradeço então aqui ao deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado. Uma boa semana por aí, boa noite, até uma próxima. Boa noite a todos, prazer mais uma vez estar com vocês aí. Grande abraço.